qual é o melhor celular de cada marca para quem tem até R$ 2.500 no bolso. Nesse guia eu vou te ajudar a encontrar as opções que fazem mais sentido no mundo Android e quem sabe até encontrar um iPhone bacana nessa faixa de preço. Bora encontrar o intermediário premium dos sonhos ou até um top de linha mais em conta para chamar de seu? Então vem comigo que eu te conto tudo depois da vinheta. Essa faixa, até R$ 2.500, é a que concentra os celulares que estão mais perto dos tops de linha atuais. É normalmente nesse valor que ficam os tais intermediários premium. Ou são aparelhos com construção de top de linha, mas poder de fogo um pouco mais baixo, ou aqueles que têm um chipset avançado, mas economizam na escolha dos materiais. Como essa é uma categoria que as empresas vêm investindo bastante, especialmente no Brasil, não vai ser difícil encontrar boas opções de aparelhos para indicar. O que você prefere? Boas câmeras, construção bacana, funcionalidades, tem para todos os gostos. Bora começar? Eu já quero partir pro Realme 12 Pro Plus de cara. Quando a gente fala em construção, talvez esse seja um dos mais diferentes atualmente no mercado. É uma traseira toda em couro com uma linha central dourada, assim como é o frame do módulo de câmera e a borda dele. A fabricante já explicou que um designer de joias assinou esse modelo. Além disso, a gente já vê uma tela AMOLED curvada que não deve em nada para os melhores displays do mercado. São 6.7 polegadas com bordas bem pequenas e 120 Hz de frequência. Esse cara apareceu pela primeira vez durante a CES, lá em Las Vegas, antes até do lançamento oficial para uma experimentação. E qual que era o foco dessa experimentação? É talvez o principal trunfo que esse cara tem, que é a câmera periscópica de zoom de 64 megapixels, que faz 3 vezes de zoom óptico e chega até 120 vezes de zoom digital. E olha, a marca deu muito destaque para essa câmera, porque é a primeira vez que o intermediário padrão apresenta um zoom do mesmo nível de um Galaxy da linha S, por exemplo. E assim, tem quem não goste do aparelho por ele ter esse acabamento que foge do tradicional, mas é inegável que ele chama a atenção. É um daqueles produtos que você vê e percebe que ele é de uma linha mais alta. É bem construído, tem boa escolha de materiais e tudo mais. E também chama a atenção as specs, que já passam pelo Snapdragon 7S de segunda geração e versões que chegam a 12 GB de RAM e até 512 de memória interna. A bateria segue a linha de ter 5.000 mAh, o que é tradicional para intermediário. Eu já falei bastante da câmera periscópica, mas eu preciso te lembrar que ele tem outras duas câmeras na parte traseira. A principal de 50 megapixels e uma ultra-wide de 8 megapixels. E para completar o conjunto, uma frontal de 32. Esse conjunto traseiro grava em 4K 30 quadros por segundo e a câmera frontal faz Full HD, no máximo. É um setup de câmera para quem está interessado em fotografar, produzir conteúdo, mas especialmente para quem se interessa em fotografar de longe, por conta dessa lente periscópica. Para esse cara caber nesse guia, eu precisei ser cuidadoso, porque não é difícil encontrar versões mais caras dele, que chegam até R$ 3.500 ou R$ 4.000. Mas se você encontrar na Shopee a versão por 8 GB de RAM e 256 de memória interna, vai pagar bem mais barato e o preço vai estar dentro dessa faixa. Esse guia tem dois cortes bem definidos, que são o preço de até R$ 2.500 e a marca. Isso me coloca numa posição bem complicada para escolher um celular da Motorola. Isso porque a fabricante vai ter mais opções numa faixa de preço abaixo dos R$ 2.000, que a gente já abordou em outro vídeo. Mas nesse patamar, entre R$ 2.000 e R$ 2.500, as coisas vão ficar mais complicadas. Eu vou escolher o Moto Edge 50 Fusion, que é o celular de entrada da linha mais poderosa da Motorola. Ele vai focar em design, câmeras, mas vai economizar em algumas coisas para que ele siga sendo intermediário. Assim como o da Realme, ele também tem uma construção em vegan leather na traseira e tela curvada, que é bem bom para pegada e já mostra uma cara de produto mais caro, bem construído. A tela é uma POLED de 6.7 polegadas com 120 Hz de frequência e pico de brilho de 1.600 nits. E nas câmeras ele tem 50 megapixels na principal, com abertura de lente f1.9. A segunda lente é uma híbrida de 13 megapixels, capaz de fazer ultra-wide e macro com ângulo de 120 graus de visão, alto foco e pixels de 1.12 micron. Para completar, 32 megapixels na frontal. Esse conjunto todo grava em 4K a 30 quadros por segundo. Mas se ele é legal na construção, tem um conjunto bacana de câmeras, qual é o problema dele? O hardware, porque para a versão que está aqui no Brasil, a Motorola escolheu o Snapdragon 6 de primeira geração como chipset. Só que em outros mercados globais, ela usa o Snapdragon 7 de segunda geração, o que é uma grande diferença de poder de fogo. Resumindo a história, se a gente comparar bem, o Moto G85 vai ter um desempenho melhor que ele, porque tem um chipset mais potente, vai igualar a questão em câmeras e vai custar bem menos que os R$ 2.399 que a Motorola cobra no site oficial, ou os R$ 2.124 que eu achei à vista no varejo para o Edge 50 Fusion. Entendeu a minha situação complicada? Se você quer um aparelho bonito e bem construído, o melhor nesse caso é o Edge 50 Fusion, mas não tem como eu não te recomendar o Moto G85, que brilha na casa dos R$ 1.700. E não foi fácil, mas eu consegui achar um iPhone para colocar nesse guia. Mas eu já preciso deixar um aviso aqui.
Eu só consegui bater a meta de valor pensando em modelos usados. E o único que eu consegui achar foi o iPhone 12, lá na casa dos R$ 2.400 no Mercado Livre. E aí eu preciso te dar outro aviso. É a versão de 64GB, que vai lotar rápido dependendo do seu uso, além de praticamente te obrigar a usar um plano pago do iCloud para manter suas fotos e vídeos ativos. Para você lembrar, o iPhone 12 lembra muito o iPhone 11, com a diferença dele já usar um display OLED, ou Super Retina XDR, que diminuiu bastante as bordas dele e deixou o celular mais compacto no geral. Aliás, por falar em compacto, foi nessa geração que a Apple entrou numa paranoia de fazer celulares mais finos, e isso comprometeu bastante a bateria desse cara. E aí tem um problema de quando você compra iPhone usado, que é o comprometimento da saúde da bateria. Por outro lado, como esse aparelho já conta com MagSafe, dá para achar uma powerbank que tem um protocolo e minimiza o problema. Além disso, ele tem proteção IP68. Mas ó, se ele não vai bem em bateria, as suas câmeras ainda vão muito bem no dia de hoje. É um conjunto de frontal e traseira, todas com 12 megapixels, mas que filmam em 4K 60 quadros por segundo e gravam vídeos com HDR e Dolby Vision. Ele vai ter suporte ao iOS 18 e 19, então vai dar para ter vários dos recursos de personalização que a Apple estreou nessa nova atualização de software. E deixa eu falar de um modelo que até então não tinha passado pelos nossos guias, que é o Infinix Note 40. O celular é produzido em parceria com a Positivo e manufaturado aqui. Isso ajuda a ter preços melhores no varejo no final das contas. A Infinix seguiu a tendência de celulares chineses de escolher módulos bem grandes para as câmeras que ocupam quase todo o topo da traseira. Aliás, a construção é em plástico com um detalhe. A Infinix dá um outro nome, mas ele tem suporte ao MagSafe. Na verdade, é uma capinha que tem a tecnologia de carregamento. Ele tem outras boas características, como a tela AMOLED de 6.78 polegadas com 120 Hz de frequência e carregador de 33 watts para bateria de 5.000 mAh e uma câmera traseira principal de 108 megapixels. Em hardware, ele conta com o chipset da Dimensity 7020, combinado com 8 GB de RAM e 256 de memória interna expansível por microSD. Ele está saindo por R$ 2.499, ou R$ 2.249 à vista no site da Infinix, mas o melhor preço que eu achei no varejo está em R$ 2.136. Eu acho que tem gordura para ele ficar um pouquinho mais barato, porque existem concorrentes que entregam mais por esse preço. Mas quem quer experimentar uma marca menos tradicional, fica essa dica. Faltava um Xiaomi nesse guia, né? O Poco X6 Pro é um telefone potente, com preço atrativo e que pode te surpreender, mas um design que divide opiniões. A cor lembra muito o S20 Ultra do passado, nesse cinza brilhante. O módulo de câmeras ocupa toda a área do topo da traseira de plástico, com as lentes e o flash ocupando essa área enorme, e o nome Poco ao lado nessa parte mais escura. Ele mescla essa pegada de Galaxy com iPhone. O lado bom é que uma capinha resolve todo qualquer problema de construção e design, né? Na frente, a Xiaomi segue com uma tela muito bonita, 6.67 polegadas, AMOLED, com recursos como 120 Hz de frequência, HDR10 Plus, Dolby Vision e até 1800 nits de brilho. Parece que você só tem tela na sua mão. Na região das câmeras, temos apenas um furinho, que incomoda em quase nada. No hardware, eu posso falar que o Poco X6 Pro equivale a um S23 com Snapdragon 8 de geração 2. O Dimensity 8300 Ultra tem muito poder de fogo e foi uma escolha bem acertada. Complementando o conjunto, ele segue com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Mas existe uma versão de 12 GB de RAM com 512 de memória interna. Com 5.000 mAh de bateria e capacidade de carregador de 67 watts, com certeza vai dar para usar o Poco X6 Pro por um dia inteiro sem precisar carregar. Em câmeras, ele vem com o principal de 64 megapixels e completa um conjunto, uma ultra wide e uma macro, de 8 e 2 megapixels respectivamente, e a frontal tem 16 megapixels. Normalmente, os celulares da Poco não são focados em fotografia, e isso fica claro nesse modelo. A gente até já explicou isso melhor no review, se você quiser assistir. Mas se o seu foco não está em câmeras, ele está saindo por aproximadamente R$2.000, o que é um bom custo-benefício pelo que ele entrega de potência e bateria. Por fim, não tinha como deixar o Galaxy S23 FE de fora dessa lista. O mais barato dos modelos de linha S da Samsung, preserva a identidade visual da marca, mas usa um chipset um pouquinho menos potente para poder caber no seu bolso. Traseira de vidro, frames de alumínio e proteção IP68 são alguns dos pontos fortes da construção desse cara. O display é um Dynamic AMOLED 2X de 6.4 polegadas, então ele fica ali no meio termo entre os que gostam de celular mais compacto ou mais trambolhudo. Quando o assunto é desempenho, a Samsung decidiu colocar o Exynos 2200 no modelo internacional, restringindo o uso do chip da Qualcomm aos Estados Unidos. Pro dia a dia, você não vai notar a diferença, mas em jogos e gravação de vídeos ele é um pouco mais esquentadinho. Eu já estava quase esquecendo de dizer que ele vem com 8 GB de RAM e 128 ou 256 de memória interna.
e a bateria tem 4.500 mAh. E a Samsung só deixa 5.000 mAh para o modelo Ultra, por exemplo. Os demais vão pedir para uma recarga mais cedo mesmo, não tem jeito. O lado bom é que esse cara já aceita carregador de 25 watts. Nas câmeras, lente principal de 50 megapixels, com ultrawide de 12 megapixels e 8 na lente de zoom, com 3x de aproximação. E o conjunto fecha com uma frontal de 10 megapixels. Na época que ele foi lançado, os R$4.000 não faziam sentido para um produto que ainda tinha concessões a fazer. Mas hoje, com ele custando 2.166 no melhor preço que eu encontrei quando eu fazia esse guia, esse cara tem tudo para ser o melhor custo-benefício desse vídeo, por tudo que ele entrega e pelo preço que ele cobra. E esse foi o nosso guia de celulares até R$2.500. O que você achou dos modelos? Ficou faltando algum? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Dá o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tem um orçamento fechadinho e precisa comprar um celular. Fechado? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!